Pastor Matheus Vasconcelos, seja muito bem-vindo ao nosso canal, a mais uma edição do podcast do Tchê. É uma alegria, é um prazer muito grande falar contigo, conversar contigo sobre esse assunto que aquece o meu coração, eu acredito que aquece o teu também. É um assunto que para mim é um balizador, é um combustível para o meu ministério. E falar sobre missões e plantação de igrejas deve ser importante, tanto para nós como para a Igreja de Jesus Cristo, apesar de ser muito falado, mas eu acredito que quanto mais falarmos de uma forma bíblica, correta, trazendo uma perspectiva que de fato está lá nas Escrituras, ajuda o pessoal a ter uma visão melhor e os incentiva a buscar, a orar por isso, a orar por mais trabalhadores, para a plantação de igreja, para que eles possam ir nos cantos onde Jesus ainda não é conhecido. Então, é um prazer conversar contigo sobre isso e que Deus nos abençoe nesse tempo. Amém, pastor Leandro, amém. Quero cumprimentar todos os inscritos aí do canal, né? Eu pessoalmente sou um que acompanho, tenho sido muito edificado. E para falar sobre plantação de igreja, cara, vai ser um negócio muito encorajador. Isso faz parte da minha vida, né? A minha primeira formação foi o curso de plantio de igrejas pioneiras. Tive o privilégio de desenvolver ministério como plantador. Agora, eu reorganizei meu ministério e agora, trabalhando na denominação, tenho trabalhado na mentoria, ajudando outros plantadores que estão à frente, né? E para mim, aquece demais o coração falar, né, sobre essa forma eficaz de avançar a igreja do Senhor, né? Essa forma eficaz de levar o evangelho para locais ainda não alcançados. Então vai ser muito fantástico o nosso tempo juntos. Massa, massa. Pastor Matheus, fale um pouco para nós sobre o senhor, o seu ministério, como o senhor tem atuado no avanço do reino, onde Deus tem lhe colocado. Fale um pouco do senhor para nós. Pronto. Então, eu entendi que poderia servir ao Senhor aos 17 anos de tempo integral. Então, a minha igreja me enviou para o internato. Eu estudei curso de plantio de igrejas pioneiras no internato da Missão Juvep, no Centro de Preparo Missionário. E esse curso está dentro de um curso chamado Radical Sertão, que visa plantar a igreja em comunidades rurais do sertão nordestino, que tem menos de 5% da população crente, né? Geralmente são locais que ainda não têm presença evangélica. Então, eu tive o privilégio de trabalhar por 2 anos, nesse sentido, juntando teórico e prático, na plantação de uma igreja na zona rural de Exu, no Pernambuco, mais especificamente o distrito de Viração. Então, eu retornando para lá, eu assumo o trabalho de auxiliar pastoral aqui na Igreja de Cristo Henrique Jorge, onde eu sou enviado para o seminário, para o Cibima, e aí estou concluindo aqui o curso de formação ministerial e também já iniciando o mestrado em teologia sistemática. E também hoje eu trabalho dando aula de plantação de igrejas no Seminário Evangélico da Igreja de Cristo, que é o Seminário de Denominação, e outras disciplinas. E também sou hoje o vice-presidente do nosso Conselho de Pastores, que é exatamente um conselho para plantação de novas igrejas, né? Então, assim, de alguma forma, essa é entre outras coisas, também a gente tem que administrar algumas outras questões, mas um dos focos também é que a gente desenvolva com os recursos que a gente tem plantação de novas igrejas. Então, sou casado com a minha princesa Casey Vasconcelos, né? A gente está esperando a nossa primeira filhinha, ainda não tem nome, já está com 8 meses, mas ainda não decidimos o nome, então o impasse dependendo de quando você está vendo isso aí, ela talvez já tem. Então é basicamente um pouco que eu sou, né? Também tive o privilégio de escrever aí um livretinho sobre oração, de oração em tempos difíceis. E a gente está lançando agora da turma do mestrado, está reescrito, uma introdução à intertextualidade bíblica. Eu também tenho uma contribuiçãozinha lá. Massa. Algumas das coisas que a gente tem feito e tentado ajudar os irmãos, né, e avançar no reino do nosso Senhor. Massa, graças a Deus. Sobre o livro, esse reescrito, eu vi algumas coisas na mídia e eu estou ansioso para lê-lo, né? Eu até estou vendo aí com alguns escritores se eles mandam um presente aqui para o Rio Grande do Sul, quem sabe, né? Quem sabe, Quero hein? muito ler.
Pastor Mateus, muito bom, excelente a forma como Deus tem agido na sua vida, no avanço do reino através desses ministérios. E mais importante ainda com a questão da plantação de igreja, de missões, que é uma das coisas essenciais na minha visão quando falamos sobre missões, sobre evangelização. Plantar igrejas, para mim, é algo importante nesse assunto, nesse processo do avanço do reino. E a primeira pergunta que a gente pode trabalhar, pastor, é falando a importância de conversarmos sobre missões, missão, plantação de igreja. Qual é a importância de nós conversarmos e a importância de entendermos corretamente esse assunto? Eu acho que parte da importância de alinharmos a nossa visão com a visão bíblica, ela diz respeito àquilo que a gente faz. Uma das coisas pelas quais nós somos salvos é para a execução de boas obras. Não é? Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10 fala que nós somos salvos pela graça para boas obras. E dentre tantas boas obras que os crentes são chamados a fazer, a desenvolver um caráter sólido, né, caráter bíblico, também são chamados a fazer algo para a promoção do evangelho do Senhor. Então, parte disso tem a ver com plantar igrejas. Então, a importância é que a gente entenda uma das razões pelas quais nós somos salvos, para poder levar o evangelho àqueles que ainda não receberam, né? Nesse sentido, e você vai perceber que quando a gente for conversando, eu associo muito ao levar o evangelho com o estabelecimento de novas igrejas. E a gente vai desenvolver um pouquinho mais dessa ideia, mas pelo menos aqui a guisa de introdução, poderia falar, se alguém desenvolve iniciativa missionária e não planta igreja, ele pode até ter um crente, mas depois que esse crente morrer, muito dificilmente o evangelho se perpetuará naquela comunidade. Então, falar sobre plantação de igreja é entender uma das razões pelas quais o Cordeiro foi sacrificado. Primeiro, a razão central é para nos reconciliarmos com Deus e devolver o lugar, então, da adoração que devemos ter a Ele, mas também envolve esse aspecto de levar, de compartilhar a mensagem, cumprir a grande comissão, de ter tantas outras razões que nós poderíamos dar aqui para a importância desse assunto. Acho que essas são, pelo menos, as centrais que eu tenho entendido. Tu disseste uma coisa importante, uma das formas de, abre aspas aqui, perpetuar o evangelho em determinado local é estabelecer novas igrejas. Sim. Porque não adianta, por exemplo, você ir fazer a viagem missionária, talvez. Vamos para um canto onde não tem igreja, onde não se fala de Jesus. Beleza, tu faz uma EBF, tu faz evangelismo de impacto, você prega o evangelho na praça, cultos campais, beleza, e vai embora. Aquelas programações, aqueles cultos os quais você chamou as pessoas para ouvirem, as EBFs que você chamou as crianças para participarem, o culto campal só vai ter naquele momento, naqueles dias em que a igreja estava ali. E depois disso, como é que vai ficar o acompanhamento das pessoas? Como é que as pessoas vão ser discipuladas depois daquele momento, se houver crente ou não? Então, como tu disseste, para que o evangelho ele seja estabelecido no local onde não há evangelho, precisa-se de uma igreja, que é onde é revelado Jesus Cristo, a Deus, as missões e a continuidade dessa tarefa, né? Estabelecendo uma igreja aqui, através dessa, vão para outros locais a partir daquela ali. E é importante, como tu disseste, entender que o salvo, o cristão, ele tem como tarefa primordial falar de Jesus Cristo. Não só estar inapto, não é inapto, mas é inativo nessa promoção, na proclamação do evangelho. Importante também a gente pensar um pouco, porque talvez o que falta é as pessoas entenderem ou saberem mais ou menos a definição do que é missões, evangelismo, plantação de igreja. Então, como é que o senhor define o que é missões, missão de Deus e plantação de igreja? Pronto. Então, pensando sobre missões, eu gostaria de voltar um pouquinho antes de pensar sobre a missão de Deus, né? Eu gosto de definir ela como uma iniciativa de Deus que acontece na história, certo? Na qual o Senhor, o Deus Trino, que nós adoramos, o Deus Trino revelado na Escritura, está redimindo e restaurando toda
a ordem criada que foi corrompida pelo pecado. Essa redenção vive a glória do próprio nome dele. Então, isso seria o que seria a missão. A missão era, primeiramente, uma iniciativa de Deus para redimir e restaurar todas as coisas. Essa iniciativa acontece na história e ela tem como alvo último a glória do próprio Deus. Agora, as missões é tudo aquilo que nós, como igreja, fazemos para nos alinharmos ao que Deus está fazendo no mundo. E, nesse sentido, a forma mais eficaz de se fazer missões é através da plantação de novas igrejas. Por plantar novas igrejas, eu estou me referindo à iniciativa de uma outra igreja, né, nesse sentido. A gente entende que igreja, no mundo ideal, a coisa sendo desenvolvida de modo saudável, uma igreja madura, saudável, envia membros para que eles possam estabelecer comunidades de pessoas que se reúnem frequentemente para adorar o nome de Jesus, serem estimulados pela palavra, perseverarem na doutrina, orarem, desenvolverem comunhão e também plantarem outras comunidades, darem sequência ao plano até que o Senhor Jesus Cristo volte. Tá? Então, nesse sentido, seria mais ou menos como eu costumo de definir os termos. A missão de Deus, como essa iniciativa de Deus, as missões, como aquilo que a igreja faz para participar do que Deus está fazendo no mundo, e plantação de igreja como algo fundamental para as missões. Aquela iniciativa que os servos de Deus vão para algum lugar, pregam o evangelho, reúnem os que se convertem, discipulam eles, treinam eles, e então enviam para que o processo possa continuar. Talvez mais à frente também a gente mencione um pouco sobre o ciclo paulino, né? Que foi mais ou menos o que eu resumi aqui do ciclo paulino de plantação de igreja. Então, pegando o teu argumento, a plantação de igreja seria o âmago ou o central das missões e pegando isso, podemos também dizer que a justificativa para a plantação de igrejas é para cumprir a missão de Deus? Perfeito. Muito interessante. Uma das coisas que eu também faço eu sou o idealizador da Missão Eclésia, né? Que é uma iniciativa de missões de curto prazo, nesses períodos de férias, para treinar de alguma maneira, mobilizar de alguma maneira e promover experiência de campo. Mas um dos elementos centrais é que, como uma instituição para-eclesiástica, né, nós não somos ligados em nenhuma igreja, trabalhamos em movimento interdenominacional nesse sentido, é claro que a gente tem alguns critérios, a gente procura trabalhar com igrejas bíblicas e saudáveis, mas a gente não trabalha com evangelismo de impacto, por exemplo. A gente só trabalha com a evangelização ligada a uma igreja. Exatamente porque a gente entende que a igreja é central no plano de Deus. É ali que você vai ter um lugar em que a palavra de Deus vai ser aberta, vai ser ensinada, as pessoas serão discipuladas, elas serão instruídas na palavra, elas terão a sua vida transformada através dos relacionamentos, elas poderão desenvolver adoração comunitária, elas irão obedecer às ordenâncias do batismo e da ceia. A gente não é o propósito, mas se você for estudar, e qualquer teologia sólida da ceia do Senhor, ela precisa ser desenvolvida em comunidade. Entendeu? Então, assim, por isso, então, que quando a gente fala de uma igreja como a perpetuação do evangelho em uma comunidade, a gente coloca ela como elemento central dentro do plano de Deus. Se os nossos ouvintes aí, o pessoal que está assistindo a gente, quiser participar de modo efetivo da missão de Deus, eles precisam se envolver em implantação de novas igrejas, seja orando, seja contribuindo, e a gente pode depois apresentar outras razões, mas, de fato, plantar igrejas é central para a missão de Deus. Pastor, beleza, é central, é importante, é algo do qual não pode faltar na missão ou em missões. E pensando nisso, quais são os elementos ou os elementos mais importantes para uma plantação de igreja? O que precisa ter? Quais como eu disse, os elementos necessários para se plantar uma igreja? Sim. Então, uma das coisas que eu coloco... Primeiro é o plantador, né? Primeiro é o plantador. Tem que ter alguém disposto a ir. Ter alguém disposto a ir. Então, por mais que a gente coloque isso como um pressuposto muito óbvio,
Mas, de fato, o Senhor Jesus, em Mateus 9, 35 em diante, ele vai falar que a seara é grande, mas poucos são os cearenses, né? Poucos são os ceifeiros. Então, assim, de fato, há uma grande necessidade para a plantação de igreja. E deixa eu fazer aqui um disclaimer sobre esse aspecto. Sim. É interessante que mesmo a força missionária que tem, ela é uma força missionária que trabalha com locais onde já tem igreja. Então, é muito interessante pensar que grande parte da nossa iniciativa missionária, ela é uma iniciativa missionária denominacional para dar mais uma opção para uma localidade. A gente tem pouca iniciativa missionária para povos não alcançados, locais onde não tem nenhuma igreja. Então, embora a gente entenda a importância do estabelecimento de igrejas saudáveis, num lugar que ainda que não tem, mas precisamos também enfatizar a importância de trabalhos que são, nesse sentido, pioneiros. Então, o primeiro elemento seria o plantador. Segundo, esse plantador precisa ter uma boa teologia bíblica a respeito da natureza da igreja. Tá? Então, assim, uma das coisas que eu, ao retornar para Fortaleza em 2018, quando a gente começou a pensar sobre plantação de igreja no contexto mais urbano, a gente percebeu uma deficiência no que é igreja. Eu sempre costumo brincar nas minhas aulas de eclesiologia lá do seminário da igreja, o CEIC, eu sempre peço, desenhe a igreja mais bonita que você consegue, na primeira aula. Então, todo mundo vai desenhar uma estrutura que tem uma cruzinha, aqueles mais habilidosos desenham vitrais, poucas pessoas desenham gente. As pessoas. Entendeu? Poucos alunos eles vão desenhar pessoas juntas, adorando, viver da vida em comunidade, porque na nossa cabeça, igreja está muito relacionada à estrutura. Exatamente. E quando a gente vai olhar as diversas metáforas bíblicas, elas falam muito mais de organismo do que organização, embora a organização seja muito importante. Então, seria um elemento central. Então, um bom treinamento, certo? Um bom treinamento, de modo mais geral, em Bíblia, tá certo? E, além disso, como a gente vai falar mais na frente também, um bom treinamento para que o plantador, seja hábil para fazer uma exegese cultural. Né? Para que ele possa, no processo dele, entender bem a cultura que ele vai trabalhar, entender bem a Bíblia, e assim ele possa pregar uma mensagem que é biblicamente fiel, mas culturalmente inteligível, certo? Então, são elementos, né, que são... A gente poderia aqui elencar uma série de outros fatores, mas você tendo um plantador, uma pessoa disposta a ir, esta pessoa tendo um bom treinamento, uma igreja local, enviadora, que esse é o padrão do Novo Testamento. A gente vai ver em Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia, sendo a igreja enviadora, eles voltam, recebem, há possibilidades de relatório, são encorajados, eles passam confirmando. Então, se você construir ali ou quiser pensar sobre plantação de igreja lendo Atos, e lendo com esse olhar bem específico, você vai conseguir encontrar muitos fundamentos e muitos paradigmas que nós podemos desenvolver na nossa prática, tá certo? Então, eu diria que são elementos, claro que a gente poderia aqui elencar outros, mas esses elementos são elementos realmente muito importantes para o desenvolvimento de a plantação de novas igrejas. Então, o plantador, um bom treinamento, uma igreja enviadora, nesse sentido, e um campo em que e aí, mais uma vez, fica aquele apelo, né? Um campo onde nunca ninguém foi, né? Trabalhos pioneiros. Então, seriam aqui elementos que eu gostaria de colocar como elementos importantes aí, que devem ser considerados. Joia. Tu falaste uma coisa importante, que às vezes há bastante essa prática, mas em alguns contextos não. Por exemplo, existem locais onde não há igreja saudável, e também não tem nenhum tipo de trabalho missionário. E uma pessoa lá quer, eu quero ir para aquele canto pregar o evangelho, mas vai sem nenhum auxílio. Vai sem igreja, vai sem sustento, vai sem equipe, vai para desbravar. É claro que há um mérito nisso, porque o desejo da pessoa é ir lá e pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem,
mas esquece algo que para mim é fundamental e, como tu disseste, é algo bíblico, ter alguém que o envie. Então, fala um pouco para nós a importância de ter uma igreja que envia. Eu conheço um caso onde a pessoa foi sem envio nenhum, por não ter igreja, sem sustento nenhum, teve que trabalhar para poder sustentar, o tempo integral dele diminuiu para poder sustentar e falar de Jesus para outras pessoas. Então, qual é a importância da igreja estar ligada a essa iniciativa de alguém que quer falar de Jesus para outras pessoas? Perfeito. Primeiro a gente precisa entender que igreja é que planta igreja. Então, uma igreja saudável, que ela tem uma eclesiologia bíblica, uma eclesiologia forte, conceito de membresia sólido, relações de discipulado, Tito capítulo 2, as mais velhas ensinando as mais novas, os mais velhos ajudando os mais novos, os jovens sendo o padrão na palavra, na pureza, no trato com todos os outros, sendo alguém que estão constantemente exercitando a si mesmo na piedade. Essa igreja ela tem condição de pegar os seus membros e enviá-los para que eles possam replicar o modelo bíblico. É claro que essa replicação ela vai ser necessária algumas adaptações contextuais, mas aquilo que é sólido, a base, ela vai ser dada dessa igreja enviadora. Isso pensando do ponto de vista de estabelecer um paradigma. Agora, do ponto de vista do missionário, ele vai precisar de intercessores, ele vai precisar de mantenedores. E para te falar uma coisa, assim, no meu tempo de plantação de igreja, eu passei por algumas privações financeiras até, mas elas foram facilmente superadas, sabe? Mas a dificuldade maior que eu tinha era de pessoas para interceder pelo ministério, que se preocupavam de ser, de fato, intercessores. Então, uma igreja local sólida, uma igreja local consciente do que Deus está fazendo no mundo, ela pode, em si mesmo, cumprir essa tarefa da intercessão. E isso também vem a relação do cuidado missionário. Como você colocou aí, a questão do sustento, né? A gente vê, 2 Timóteo 2, falando que o soldado que está a serviço do seu senhor, ele deve se ocupar com as coisas do seu senhor e não se preocupar com as coisas desse mundo. Alguém interpreta esse texto aí como uma orientação para um ministério integral, sobretudo plantação de igreja. Tem alguns contextos em que o ministério de tempo integral ele precisa ser suplantado pelo o que a gente chama de tent makers na missiologia, né? Fazedores de tendas, mas com um fim estratégico. Exato. Tá? As pessoas confundem o tent maker com o sustento. O tent maker não é sustento. O tent maker é estratégico para países perseguidos, em que a pessoa precisa ter um meio de relacionamento, ela não consegue entrar simplesmente com visto religioso. Então, a igreja local ela vai prover para o plantador condições, enquanto ele cuida das coisas do reino, enquanto ele cuida em evangelizar, em discipular, em de fato plantar a igreja, tem um grupo de irmãos que suportam ele. Suportam no sentido de intercessão, suportam no sentido financeiro e no principal, no sentido de pastoreio. Alguém a quem ele vai prestar conta. Se você lembra, Paulo, ao final da primeira viagem missionária e no início da segunda, ele passa nas igrejas que ele havia plantado, ali na região da Galácia, encorajando os irmãos, estabelecendo a liderança, fazendo uma espécie de cuidado daqueles irmãos que agora estavam na linha de frente do campo. Então, uma igreja que vai se envolver ativamente em plantação de novas igrejas, ela pode desenvolver essas estruturas, esses mecanismos, porque uma das coisas que talvez sejam mais complicadas no processo seria a ausência de cuidado missionário no campo. Entendeu? Por exemplo, pensando aqui em um contexto mais denominacional, né? E que a gente viu um camarada para plantar a igreja, e aí chega na nossa igreja, a gente chama de diretoria, né? Ou diretoria do Conselho de Pastores. Por vezes, o plantador está assustado, achando que a gente vai cobrar relatório, achando que a gente quer que ele tenha convertido
50 pessoas, a gente quer ver foto de culto, quer ver gente, para meio que justificar o investimento que a denominação está fazendo. Então, sempre quando a gente vai visitar, a primeira coisa que eu falo, gente, essa é uma visita de cunho pastoral. A gente vai orar, eu quero te encorajar, se possível, eu te dar alguma orientação de como pode ser repensado o ministério. Então, nesse sentido, a gente tem muitas possibilidades e muito a crescer. A própria literatura sobre isso é pouca. A própria literatura sobre isso, no meio da missiologia, é muito pouco. A gente tem Missionários Feridos, Tropeços, Valioso Demais para que se Perca, são alguns livros, mas eu acho que há um campo, inclusive para os nossos pessoal que está assistindo a gente aí, os inscritos aqui do canal, há campo para desenvolver pesquisa, monografia, sobre como a igreja pode efetivamente cuidar do missionário. Tem um livro, A Missão de Enviar, eu acho que é do Lou Priolo, eu não me lembro o autor, mas o título é A Missão de Enviar, que ele fala em termos bem gerais sobre como a igreja local pode se envolver, mas eu acho que falta teologia bíblica sobre cuidado missionário. Então, há espaço aí para desenvolver essa pesquisa, né? Então, massa. Bem interessante. Tu não te atreve, não te joga nessa... Então, é um dos desafios, é um dos planos aí para os próximos anos. O negócio é encontrar tempo, mas tendo tempo, a gente... eu já tenho até algumas coisas esboçadas, sobretudo em Filipenses. Por exemplo, Filipenses 4 é muito interessante, Filipenses 4 e Filipenses 2, Filipenses 1, então, são textos muito importantes. Filipenses 1, Paulo fala, olha, tenho uma alegria de lembrar de vocês que foram cooperadores do Evangelho. Então, a coisa que traz alegria ao coração de Paulo, enquanto ele lembra dos anos dele de plantador com os filhos, é porque eles cooperaram com o Evangelho. E cooperação com o Evangelho ali está estabelecendo uma ligação direta com o trabalho de plantação da igreja dos Filipos. Exatamente. Em Filipenses 2, ele vai falar de Epáfras sendo enviado como alguém para receber cuidado da igreja. Ele está passando por uma dificuldade, possivelmente uma doença. Paulo diz que o Senhor, por sua misericórdia, o preservou. E a igreja deve recebê-lo e cuidar dele. Cuidar dele. E ali o cuidado é em termos físicos mesmo. Inclusive está aí no Timóteo, Paulo diz, honrem a sempre homens como esse, pois foi por causa do reino que eles chegaram quase à beira da morte, aqui numa tradução bem livre. E Filipenses capítulo 4, Paulo está dizendo, irmãos, eu recebi tudo e tenho tudo em abundância desde que Epáfras me mandou a oferta que chegou da mão de vocês. Então a gente vê aí, cooperação ministerial, a gente vê pastoreio e a gente vê investimento. Entendeu? Então, são algumas coisas que a gente tem esboçado aí em Filipenses. Quando Deus nos der graça para a gente poder desenvolver melhor esses argumentos aí, e quem sabe sair um livro, alguma coisa nesse sentido. Então, pensei até que os irmãos orem por isso, tá bom? Legal. Ele até, tu até me lembraste, esses acho que há uns 2 meses atrás eu terminei expondo aqui o livro de Filipenses. No capítulo 4, Paulo fala, né? Obrigado, agradecendo, porque mais uma vez vocês renovaram os cuidados que tinham por mim. Ou seja, aquela igreja sempre estava cuidando de Paulo. Isso é fantástico, isso é fabuloso. De fato, também no final do capítulo 2, quando ele fala de Epáfras, ele também fala de Timóteo. Que quer enviar Timóteo para lá para cuidar do pessoal. E eles devem também receber Timóteo, porque Timóteo ele se interessava por eles. Então, toda aquela coisa muito bacana do relacionamento entre os líderes e a própria igreja. Isso é fantástico. E a gente consegue perceber em Filipenses 4 também implicações, não somente para a igreja, mas para o próprio missionário, para o plantador. Paulo, quando ele recebe, ele não está preocupado somente em receber, mas ele também está preocupado com o coração dos irmãos. Então ele fala, para vocês renovarem o favor de vocês para comigo. E isso deixa eu ler, eu vou abrir aqui o texto aqui para a gente olhar lá, que tem um termo-chave que é bem interessante, uma palavrazinha que eu quero olhar. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia online. Filipenses 4. Aí ele diz, todavia vocês fizeram bem, ou seja, Paulo emite o juízo de valor, fizeram bem associando na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica,
mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Aqui vem o verso 17 que eu aplico para os plantadores. Ó. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é que o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho tudo em abundância. Olha só que coisa interessante, né? Então, assim, o coração, pastor, veja que tanto a igreja que abençoa, ela cuida participa da tribulação, mas Paulo também está preocupado no coração dessa igreja, se eles estão com o coração no lugar certo, exatamente, né? Então, para que o fruto aumente o vosso crédito. Muito legal, muito legal. Muito isso bom é a ideia de pensarmos numa teologia bíblica de cuidados, né, da igreja com o pastor e com os plantadores. Muito legal, gostei da ideia. Beleza, vamos continuar aqui. Já falamos aí sobre definição, a importância de conversarmos sobre esse assunto, das pessoas pensarem corretamente sobre missões, plantação de igrejas. Pastor, a gente sabe que na tarefa de pregar o evangelho, de plantar novas igrejas, de se jogar de fato a missões, ela é uma tarefa gratificante, é uma tarefa que mostra e revela a glória de Deus para as pessoas que ainda não conhecem. Mas assim como toda e qualquer empreitada, há dificuldades, sempre há obstáculos. O senhor poderia falar para nós quais as dificuldades ou as maiores dificuldades que um plantador de igreja, aquele que vai fazer missões, vai enfrentar ao longo do caminho? Pronto. Eu consigo pensar, mas aí, nesse aspecto, eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência e com o recorte, né, dos plantadores que eu tenho tido contato. É claro que, à medida que os contextos vão se expandindo, as dificuldades vão aumentando. Por exemplo, eu não tive contato com plantação de igreja, contato direto, ou participando, envolvido diretamente, com plantação de igreja em contextos perseguidos. Então, eu imagino que deva surgir algumas dificuldades que eu não conseguirei cobrir aqui. Mas, no meu tempo como plantador, uma das grandes dificuldades foi preparo. Assim, por isso que quando eu saio do campo, eu vou direto para o Cibima. Eu vou direto para o seminário, porque eu acho que preparo teológico é muito importante. Eu acho que é uma das coisas fundamentais, mais fundamentais que alguém pode buscar, e assim, a ausência dele vai trazer muitas dificuldades. Então, no sentido de aconselhamento, no sentido de montar programações, de criar um calendário, de como iniciar o projeto, porque até então eu era bem treinado para evangelizar. Então, eu sabia expor o plano da salvação no contexto dos sertanejos, né, nesse sentido. Mas e quando o sertanejo se converte e trazem as suas perguntas dentro do seu contexto? Então, eu saí de Fortaleza, à época, a discussão que acalorava os debates da juventude era questão de tatuagem, questão de música, né? E cheguei lá, isso não era uma mínima preocupação para ninguém. Eles tinham outras preocupações, e a ausência de preparo teológico, ela me trouxe muitas dificuldades, certo? Eu também posso colocar que a dificuldade financeira como um dos tópicos, a dificuldade de mão de obra. Então, geralmente o plantador é conhecido como aquele que bate o escanteio, corre para cabecear e ainda tem que agarrar no gol. Desse jeito. Então, isso é uma dificuldade. Então, além de ser uma bênção também, porque você tem a oportunidade de se testar em todos os ambientes da igreja, né? Então, por exemplo, aquela época lá, eu fui líder de louvor, toquei no louvor da igreja, então quem me conhece sabe que o negócio é triste, mas era o que tinha. Então, essa é uma das dificuldades, tá? A dificuldade de solidão, certo? Solidão. E aqui, o pastor Leandro, acho que é uma coisa que a gente... mais uma coisa que a gente entra em convergência é a necessidade de se plantar igrejas em equipe. Então, o meu projeto foi desenvolvido, né? Nossa plantação foi desenvolvida, éramos em 6. Então, nós tínhamos muitas pessoas, eram 3 homens, 3 mulheres, um casal. Então, a gente era bem diversificado em dons e tudo, mas ainda assim, nós sentimos um certo tipo de solidão nesse sentido. Então, é uma coisa para a qual os plantadores precisam estar
preparados, tá certo? Mas assim, é um contexto muito, assim, é bem outline, essa minha experiência é bem fora da curva, sabe? Porque a maioria dos processos que eu tenho acompanhado agora são de famílias, marido, esposa e filhos que vão sozinhos para o campo. Então isso gera uma situação muito complicada, tá certo? Então pressão. Você precisa também olhar o coração. Uma das dificuldades que eu tive também é a respeito dos resultados. Plantar a igreja, a depender do contexto, pode ser um tempo de semear, pode ser um tempo de regar, pode ser um tempo de colher. Então você precisa estar com o coração bem alinhado em Deus e a motivação centrada na glória do nome de Deus, não em frutos e resultados, para que você não se frustre com o processo, tá? Então, uma das dificuldades que a gente precisa entender, né? E a outra é o tempo. Também, plantar a igreja demanda tempo, treinar líderes demanda tempo, demanda paciência. Então, no auge da minha juventude, eu dava uma aula de discipulado e esperava que a turma lá tivesse uma transformação de imediato. Então, para mim, foi algo difícil. Então, essas são alguns dos desafios, né? Sem falar que o contexto, por exemplo, no meu contexto eu tinha dificuldade com sinal de telefone, por exemplo, um pouquinho de dificuldade com água. Eu tive um período de dificuldade com comida, mas não é pela ausência, é pela dificuldade para conseguir. Então, eu tinha até dinheiro para poder comprar, mas tive dificuldade para ir. Eu também não tinha dons culinários, né? Então, para mim foi uma dificuldade que me desencorajou em certa medida. Então, eu também coloco isso aí como alguma das questões. Agora, um dos pontos aí que a gente tem para vencer essas questões é Atos 16. Rapaz, não tem como ler Atos 16 quando Paulo vai plantar a igreja dos Filipos e ele chega lá, depois de o Espírito Santo ter impedido ele, aí ele tem a visão do Valão da Macedônia, ele chega lá, tem a jovem que está possessa por espírito imundo, ela fica perturbando ele, aí ele faz a expulsão do demônio, é levado à praça pública, humilhado, açoitado, depois vai para a cadeia, tá na cadeia, preso. Então, ali a gente vê em Paulo um coração disposto a perseverar, certo? Tem uma tese de doutorado da Margareta Advanda, eu não sei falar se o sobrenome dela está correto, mas ela escreveu um livro Perseverança, e ela trabalha exatamente com a disponibilidade ou uma certa teologia a respeito do sofrimento na vida do crente que os plantadores de igreja e missionários devem ter. E Atos 16 é um texto central. A gente tem 1 de Pedro também, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo ali, tem de alegria, tem por motivo de bastante alegria o passagem por várias provações. Né? O Pedro lá fala sobre a questão do ouro. Então, assim, eu coloquei algumas questões específicas que aconteceram comigo, mas o pessoal que está nos assistindo, que está interessado em plantar igrejas ou quem está interessado em cuidar, saiba que de uma maneira ou de outra, dificuldades e sofrimentos farão parte do processo. Então você precisa ter uma boa teologia de como lidar com o sofrimento. E é bom que você desenvolva isso enquanto você consegue estudar num quarto arejado, lendo o livro, do que ao receber uma notícia que lhe desencoraje, né? Que dificulte, por exemplo, as suas a arquitetura de ideias, né? Então, são essas dificuldades que eu passei, que eu tenho visto pessoalmente, mas a gente tem aí em Atos capítulo 16, Paulo mostrando pra gente aí alguém perseverante. Eu acho que eu tenho até uma pregação, eu não sei se está no meu canal, mas eu ensinei sobre esse texto e foi assim uma das pregações que eu preguei mais para mim do que para a própria igreja, sabe? Assim, foi bem encorajador. Dessa. Mas o interessante, trazendo os insights de Atos 16, é que apesar das dificuldades que Paulo e a sua equipe enfrentaram, foi nesse contexto que a igreja começou. Nós temos a Lídia, nós temos as mulheres ali junto com Lídia, o carcereiro que naquele momento ali ia se matar. Paulo diz: ei, cuidado aí, a gente está aqui. O carcereiro leva eles para casa, ou seja,
nesse contexto de perseguição, de dificuldades, a igreja de Filipos cresce. E a gente pode perceber que Deus, ele atua dessa forma, como, por exemplo, a gente tem ali a perseguição em Atos, onde Deus disse, eu não quero que vocês fiquem aqui, eu quero que vocês se espalhem. O povo se acomoda, fica em Jerusalém, o que ele faz? Ele manda a perseguição para que o povo vá, e aí Filipe vai pregando o evangelho, e quando ele vai pregando o evangelho, as pessoas vão tendo alegria, porque estão conhecendo sobre Jesus. Então, é nesse contexto que, às vezes, a obra frutifica, ou a evangelização dá os seus frutos. Desculpa, eu te cortei, tu ia falar alguma coisa. Eu ia falar Filipenses 1:12, que Paulo vai interpretar os fatos. Ele diz, quero que saiba que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Ou seja, então ali Paulo diz, os irmãos devem estar olhando para Paulo e dizer assim, rapaz, tadinho de Paulo, tem sofrido que só, como a gente diz aqui no Ceará, né? Sofrido que só. Mas ele diz, não, irmão, peraí, as coisas que me aconteceram, elas contribuíram para o progresso do evangelho. Então, tem duas perspectivas. Você olha uma visão centrada em si mesmo, uma visão centrada no que Deus está fazendo através de você. E Paulo escolheu essa segunda, né? E aí ele se alegrou e motivou a igreja a se alegrar junto com ele. É fantástico a forma como Deus atua através das situações adversas que o missionário enfrenta no campo. Pensando agora, e eu também queria acrescentar quanto às dificuldades, em certos locais, por exemplo, há uma dificuldade espiritual também, onde parece que o inimigo tem mais ação do que em outros cantos. Há locais que são místicos por demais, sincretistas por demais, e de alguma maneira aqueles que estão lá no campo enfrentam determinadas situações que em outro campo não vai acontecer, não vão enfrentar. O inimigo ele atua de forma tão forte em certos locais que de alguma maneira parece ser muito difícil estabelecer uma igreja ali por causa desses ataques, dessa investida de Satanás contra a plantação de igreja. Porque ele não quer que tenha igreja onde ele está, no caso, onde ele está agindo, onde as pessoas estão adorando ele nas suas práticas, mesmo que não sou satanista e tal. Mas há essa dificuldade também, e a gente vai falar um pouco, talvez, mais para frente, sobre essa questão do sincretismo, que é uma das, pelo menos na minha visão, é um dos inimigos assim primários do evangelismo. Mas vamos deixar mais para frente. E tu também falaste sobre a contextualização. Quando tu está falando sobre contextualização, eu lembrei do fato, da história, do livro de Dom Richardson. Já deve ter lido, eu acho que é o Totem da Paz. Totem da Paz ou Faltou Melquisedeque. É um deles, que ele foi para a tribo e estava tentando falar sobre Jesus e tal, e aquela tribo era uma tribo que gostava muito de pegar os seus inimigos na trairagem. Davam eles para casa, davam um jantar e no final tiravam a cabeça dos seus inimigos ali. E o Richardson falou que teve uma situação em que ele estava contando a história de Judas, quando Judas entregou Jesus, enganou Jesus, e o povo foi à loucura e aplaudiu, e é isso aí, é Judas. Aí ele descobriu que não era a melhor forma de abordar isso. Aí em um momento lá, estava em guerra a tribo, e um dos líderes entregou o filho dele como uma bandeira de paz, né? Eu estou dando meu filho porque isso aqui significa que eu quero ter paz com você. Então ele pegou esse fato e conseguiu introduzir Jesus Cristo como a criança da paz, mostrando que Jesus era aquele que tinha paz com os homens. Qual é a importância de a gente entender e praticar de fato corretamente a contextualização em locais que não se conhece? Perfeito. Como você colocou, assim, a gente tem dois grandes extremos no sentido de vida de igreja, né? Um seria um sincretismo e o outro seria um nominalismo, ambos exacerbados, certo? O sincretismo é a mistura, então, de duas crenças que são naturalmente antitéticas, né? Dialéticas, contrárias em si mesmo. Por exemplo, o cristianismo e uma fé animista.
uma fé mística, nesse sentido de demasiada valorização das experiências. O animismo é classificado basicamente por ser uma religião que tem muita ênfase na experiência e que não tem um livro de fé. Eles vão dizer o que é que dá certo, é bem pragmático nesse sentido. E o nominalismo precisa nem explicar, né? O mal que assola aí a igreja brasileira. Então, o Ronaldo Lidório, no artigo que abre o livro de contextualização da doutora Bárbara, ele coloca esses dois problemas como problemas que acontecem por causa de uma pregação descontextualizada do evangelho, certo? Então, assim, o evangelho, para que ele possa destruir, né, as cadeias e fazer toda a mudança que ele faz nesse sentido, ele precisa ser compreendido, certo? E a compreensão não se dá simplesmente no ramo mais superficial, que é entender a junção das palavras, das sílabas formando palavras formando frases, mas ela também envolve nas categorias de pensamento de uma cultura. Então, pregar ou plantar igrejas que são, e aí é a minha definição de contextualização, né? Teologicamente ou biblicamente fiéis, mas também culturalmente inteligível. Para que possa saber o que é bíblico e o que é animista, pegando o exemplo que eu usei anteriormente, e para que a pessoa saiba o que é ser de fato um genuíno cristão. Porque às vezes se a pregação ela é superficial, se a pregação ela não dá conta de explicar o evangelho nas categorias do ouvinte, ele pode assumir uma fé animista, né? Ou ele pode associar, por exemplo, o cristianismo com ocidentalismo, com americanismo, com um modo de vida europeu, pode associar cristianismo com modelo de roupa. Por exemplo, o Hudson Taylor dizia que quando ele chegou para evangelizar a China, as pessoas falavam mais um cristão, menos um chinês. E isso, então, é uma deturpação do plano de Deus. O plano de Deus é ser adorado em todas as tribos, povos, línguas e nações. E elas não precisam, então, se moldar ao Ocidente, que, como nós temos hoje, é bem posterior a Mateus 28, por exemplo. Então, assim, a contextualização é demasiadamente importante, certo? Precisamos plantar igrejas e desenvolver uma pregação do evangelho que seja teologicamente fiel e culturalmente inteligível, certo? Uma pregação que integre evangelho e cultura, para que as pessoas possam entender nas suas categorias de pensamento o que é, então, a mensagem do evangelho. E aí, se você não é um bom conhecedor da Bíblia, ou uma pessoa que tenha pelo menos capacidade de analisar a cultura, você vai poder, por exemplo, no caso de Judas, né? No caso do Dom Richardson aí, é bem complicado a situação, e aí você pode gerar um evangelho muito deturpado, entendeu? E quanto mais distante da sua cultura for, maior o desafio. Então, por exemplo, eu trabalhei no sertão, na zona rural do sertão. É um pouco distante, mas não tanto. Eu sou nordestino, sou filho de pais sertanejos, nesse sentido, segunda ou terceira geração de sertanejo. Teoricamente, eu saberia me comunicar nas categorias das pessoas, mas por ser criado de uma perspectiva mais urbana, ter um pensamento mais urbanizado, isso me trouxe algumas barreiras e eu tive que conscientemente me preparar para que eu pudesse... por exemplo, vou dizer aqui um fato curioso. Geralmente a gente é muito linear nas nossas pregações. Então, evangelismo urbano, a gente expõe o plano da salvação falando Deus como criador, o pecado entrando no mundo, a Jesus como a solução do problema do pecado e a resposta que o indivíduo deve dar. Certo? Então, a gente tem essa... sistema bem... linear. No sertão, eles são mais contador de histórias. Então, me parece, essa é uma percepção minha, que o sertanejo ele apreende mais a mensagem do evangelho quando eu incluo o evangelho dentro das narrativas. Então, ao invés de pregar tópicos, eu contava histórias e a partir das histórias eu destacava a santidade de Deus, destacava o pecado, destacava Jesus como para mim a resposta que a pessoa podia dar. Então, pregando sobre o paralítico, por exemplo, falava
da doença dele, da enfermidade dele, e apontava para a enfermidade física que a gente tem, da cura e apontando para Jesus, nesse sentido, a resposta da mulher samaritana. Então, até para a compreensão do público que eu estava trabalhando, ao invés de ser linear, de ser uma pregação bem parecida com tópicos, né? Agora eu vou expor para você Deus como Criador, Deus justo, santo, que é puro de olhos que não pode ver o mal. Terminou, você entendeu? Agora vamos para o pecado. Entendeu? Isso seria parecido a uma palestra e eu acho que, na minha percepção, o sertanejo não ia funcionar. Então, nesse último Eclésia, agora nessa última viagem do meio do ano, nós saímos, eu e o pastor João, com o time de voluntários lá que estava com a gente. E aí a gente meio que evangelizou para que eles pudessem ver. E o feedback, depois na volta para a base, a gente pediu para que eles dessem feedback, e o feedback deles todos foi interessante a forma como vocês evangelizam conversando, contando história. Se eu fosse evangelizar num campus universitário, dificilmente eu seguiria esse padrão. Seria mais uma ideia de argumentação, entendeu? Porque eu estou querendo utilizar a estrutura, a forma como eles concebem a realidade, que são diferentes. Tá entendendo? Então, assim, é um negócio bem interessante que você precisa ter um certo nível de preparo, um certo nível de curiosidade, né? É mais trabalhoso nesse sentido, entendeu? Mas também é mais eficaz. É claro que uma coisa precisa ser dita, a gente não confia nas nossas habilidades de capilaridade cultural. A gente confia no poder do Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo haja, as pessoas precisam compreender em suas categorias. Quanto mais a gente puder facilitar nesse sentido, a compreensão das pessoas, elas podem compreender para que a partir da compreensão que elas têm, o Espírito Santo haja, gerando vida, né, promovendo o novo nascimento. Então, nesse sentido, contextualizar é fundamental. Fundamental. As pessoas precisam entender aquilo que está sendo passado para elas. Porque se não entender, como é que elas vão... Como é que vai fazer sentido para elas algo que elas não entenderam? De fato, é importante. Assim, como nós estamos no Brasil, o Brasil ele é diversificado demais de culturas e tal, mas ele não é tão difícil, porque nós conhecemos o nosso contexto, conhecemos as culturas, vamos dizer assim, as subculturas que há no Brasil, porque estudamos no colégio, nós aprendemos como é que o cearense é, como o gaúcho é, como o potiguar é, mas, por exemplo, se fôssemos daqui para o Japão, seria muito mais difícil, teríamos que aprender a cultura deles, teríamos que aprender a língua deles, teríamos que aprender a forma como eles entendem as coisas, a cosmovisão deles. E é importante para que se torne, como tu disse, inteligível onde eles estão a mensagem do Evangelho. E pensando nessa dificuldade, tu achas que os maiores fracassos, vamos dizer assim, das plantações de igrejas onde elas não vão para frente, é por falta de um bom entendimento, de uma contextualização? Tu acha que nós temos poucos plantadores de igrejas que são preparados, de fato, para esse trabalho? Ótimo. Essa pergunta, ela é muito, muito, muito importante, porque geralmente, no recorte da igreja que eu tenho tido contato, né, não vou falar da igreja evangélica brasileira, que é muito grande, eu não consigo analisar ela, mas no recorte que eu tenho tido contato, as pessoas entendem plantação de igreja como o primeiro passo para se chegar a uma igreja grande. Então, é como se fosse um estágio ou a forma dele se provar que tem dom e chamada para o ministério. Então, ele sai do seminário e ele considera a possibilidade de plantar igrejas durante 2, 3, 4, 5 anos, para que esse trabalho frutifique e ele receba o convite de uma igreja grande na capital, onde ele possa ter o ministério dele mais frutífero. E aí, quem não se encaixa nesse perfil é aquele irmão não tem tanto talento para exercer o ministério nos grandes centros urbanos, não tem até a formação em teologia, mas não é um bom pregador, então aquele irmão ali que não tem tantos dons, os dons deles não edificam tanta a igreja. E aí, então nós vamos mandar esse irmão para plantar a igreja em contextos mais difíceis, e os melhores a gente deixa aqui na capital, porque é mais difícil, precisa de um melhor comunicador, alguém que tenha a mente mais capacitada
exercer o ministério na capital. No entanto, esse não é o padrão bíblico. Uhum. O padrão bíblico é Atos capítulo 13. A igreja de Antioquia havia profetas e mestres, aí ele nomeia lá os profetas e mestres, e dentre esses profetas e mestres eles enviam Paulo e Barnabé. O que eu avalio que se não fossem os dois mais preparados, os dois mais capacitados, estavam pelo menos ali na ponta, né, na primeira prateleira. Então, nesse sentido, eles enviam o que são mais preparados, dado os grandes desafios do ministério. Enquanto nós não mudarmos essa mentalidade a respeito de plantação de igreja, nós vamos sempre mandar aqueles que não estão preparados. E os preparados ficam nos centros urbanos. Então, se a gente quer se alinhar com o que Deus está fazendo no mundo e deseja expandir o evangelho, plantar novas igrejas, nós precisamos enviar pessoas capacitadas. Então, eu sempre tenho que lidar com essa objeção. Para que passar 4, 5 anos no seminário para evangelizar índios? Para evangelizar sertanejos que possivelmente às vezes não são nem alfabetizados, não é? Principalmente o pessoal de mais idade. É exatamente por conta da simplicidade deles que você precisa desenvolver um maior poder de síntese, você precisa desenvolver um maior poder de clareza na sua comunicação. E síntese e clareza não são virtudes conseguidas com facilidade. As pessoas geralmente elogiam fulano, fulano é um pregador que é muito claro, que é muito sintético. Agora, ele não faz isso, ele é capacitado para fazer isso. Ele demorou para, por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos, o pastor presbiteriano, de divergência que a gente tem com ele, mas não pode ser menosprezado como um dos grandes pregadores da atualidade. E as pessoas atribuem a ele que parte do seu abrangência ministerial a sua clareza, a sua seu poder de síntese, como se ele fizesse isso sem nenhum esforço. Entendeu? Por que eu não consigo ser tão claro como Nicodemos? É porque eu não quero? Eu até quero. Eu quero ser claro, eu quero ser compreendido, mas eu não tenho um poder de síntese que ele tem porque a mente dele já foi treinada pelo tempo. Então, se eu envio missionários que não têm a mente treinada, que não são capacitados, que não são bem preparados, pode ser que o trabalho deles não seja tão efetivo. Então, a gente precisa criar essa consciência de que os nossos melhores precisam ir também aos campos missionários. Porque geralmente a gente tem essa ideia, né? Os melhores ficam nos grandes centros urbanos e aqueles que não são tão bons, a gente manda lá para o sul, para a cidadezinha pequena do sul, e eles que se viram. Não pode, a gente tem que mandar os melhores. Entendeu? A gente precisa mandar. Como é que essa pessoa vai pensando em contextos mais transculturais, pastor Leandro? A gente vai ter que ter um camarada que vai ter que aprender a língua. A gente vai ter um camarada que vai ter que pregar nessa nova língua, o que é muito desafiador. Entendeu? Ele vai ter que se adaptar aos costumes culturais daquele novo país. Então, assim, se a gente mandar uma pessoa desqualificada ou despreparada para isso, o trabalho tem grande chance de fracassar. Então, se a gente quer seguir o padrão bíblico, voltar para Atos capítulo 13 e assumir a Antioquia como um modelo de envio missionário, nós precisamos enviar pessoas boas, pessoas bem preparadas para o exercício do seu ministério, sobretudo plantação de igreja. Sim. É como a gente vê lá Paulo em Atenas, ele contextualizando de forma clara diante dos gregos lá e falando de forma inteligível o que eles entendessem, até o ponto de eles levarem até outro local para entender melhor se de fato era aquilo que ele estava falando. Sim. Pastor, pensando um pouco, não está aqui na pauta, mas falando um pouco sobre o treinamento dessas pessoas, gostaria de colocar aqui uma colocação que, por mais que a pessoa não tenha o privilégio, a oportunidade de ir para um seminário, a igreja que está ali cuidando deve ter esse cuidado de ensiná-lo. Né? Não é, vamos terceirizar, porque às vezes a igreja... E não é ruim, e aqui eu quero dizer que não é ruim porque eu já vou para o seminário, tu foi para o seminário, então não é ruim mandar para o seminário, mas
se isentar totalmente da responsabilidade do treinamento dessas pessoas, eu acho que é um pouco irresponsável. A igreja precisa também treinar, ter a sua parte de responsabilidade, ensinar direitinho aquele camarada, dizer como é que deve ser e então mandá-lo para o seminário num ponto em que necessita de mais. O que tu acha das igrejas que fazem isso sem critério nenhum? Não, tu quer, beleza, vai para o seminário e manda para o seminário sem nenhum tipo de preparo mental, teológico inicial antes de mandar para o seminário? É muito interessante como as pessoas acham que assim como tem as fábricas de salsicha, né? O seminário é a fábrica de pastores. A gente bota os condimentos, aí ele passa na máquina e no final sai a salsicha pronta. Então, a igreja, o pastor manda o irmão para o seminário e no final de 4 anos ele tem um pastor pronto para exercer o ministério, né? Isso é um mito, irmão. A gente, quando pensa em formação ministerial, a gente tem pelo menos 3 pilares: caráter, conhecimento e competência. Certo? Conhecimento, a igreja local deve dar através de uma boa dieta de exposição bíblica, pregando todo o conselho de Deus semanalmente, discipulado e coisas nesse sentido. Mas, nesse aspecto, o seminário pode ser útil, dado o tempo, dado as especialidades, dado os dons e talentos dos professores para ensinarem, contribuírem na formação do conhecimento. No entanto, caráter e competência são virtudes a serem desenvolvidas dentro da igreja local. Então, o seminário, ele falhará nesse sentido se ele tentar assumir a função que é da igreja local. E a igreja local falhará nesse sentido se atribuir ao seminário a função que deveria ser primariamente sua. Então, como professor de seminário, né, do curso de teologia lá do CEIC e algumas outras atuações, a gente percebe que, às vezes, há a expectativa da igreja que a gente forme um obreiro por completo. E o máximo que a gente consegue dar nas aulas de seminário são compartilhar conhecimentos. É claro que a gente trabalha o máximo possível para colocar aplicações de caráter, ajudar o indivíduo a melhorar caráter, porque a educação teológica ela tem esse aspecto de atingir o coração também, e até pela própria vocação pastoral a gente entende que tem um pouquinho mais de facilidade em relação a isso, mas principalmente quem vai acompanhar o progresso de santificação progressiva desse candidato ao ministério deve ser a igreja local. Tito, 2 Timóteo 2:2, Tito capítulo 1, Tito capítulo 2, são todos textos que estão desenvolvidos no contexto de uma igreja local. Então, sempre a gente percebe de modo saudável pastores formando pastores. Entendeu? Então, assim, nesse sentido, é muito importante que a igreja local seja ativa no relacionamento de discipulado dos seus candidatos ao ministério, tá bom? Então, ela pode... a gente aconselha que faça uso do seminário. Pastor Leandro foi muito abençoado por isso, eu fui muito abençoado por isso. Mas, se a igreja, ao enviar para o seminário, descansa, não acompanha, não cobra, não tem essa prestação de conta, ela pode estar terceirizando uma coisa que Deus confiou a ela, a formação daquele ministro, nesse sentido. Então, é muito importante que a igreja local esteja ativa. Não somente os pastores, mas os irmãos. Possibilitando oportunidades de aconselhamento, possibilitando oportunidades de pregação, possibilitando oportunidades que fazem parte da vivência pastoral, entende? Então, nesse sentido, acho que a igreja local, quanto mais consciente for disso, não somente a liderança, mas a membresia, de cuidar do seu seminarista, de cuidar do seu candidato ao ministério pastoral, de cuidar do seu vocacionado, mais chances de ter um ministério saudável a gente tem. E a igreja e os pastores da igreja, eles são aquilo que vai confirmar o desejo daquele aspirante, vamos dizer assim, daquele que deseja. De alguma maneira, a igreja confirma esse chamado, o pastor da igreja confirma, não, de fato ele tem aqui a vocação, ele deseja, de fato ele tem essa habilidade ou esse chamado, nós percebemos isso nele. Deve ter essa confirmação, então, da igreja, porque se a igreja não confirmar, dizer, não, a gente não quer, ou não tem como, vamos dizer assim, nomeá-lo ou
como é que é a palavra que faz... Comissioná-lo? Comissionar, porque não entende que ele de fato pode fazer aquilo. A igreja tem um papel importantíssimo nisso, para acompanhar aqueles que estão desejosos quanto ao ministério. Pastor Mateus, mudando um pouco de assunto, quando nós olhamos para o contexto evangélico brasileiro, a gente percebe que há um grande movimento de plantação de igrejas aí pelo Brasil. Vamos falar a nível Brasil, pelo Brasil aí afora. E essas igrejas, de alguma maneira rápida, elas têm um levante de pessoas, assim, assombrosamente, enche as igrejas que começaram, por exemplo, há um mês, já tem mais de 50 pessoas, 70 pessoas, dependendo do local onde ela está. E esse crescimento, olhando para a forma como ela foi plantada, a gente vê que muitas vezes esse resultado vem de estratégias e métodos como, por exemplo, eu anotei aqui uma boa programação, as pessoas estão lá, legal, essa programação, luzes e tal, uma boa disposição da liturgia, uma música que atenda os gostos dos ouvidos de todas as pessoas. Não vamos fazer aqui um grupo de louvor que consiga tocar as músicas que todo mundo gosta. Quando a gente vai para os sermões, a gente escuta sermões que são mais autoajuda do que o pastor dizendo: você é pecador, você precisa ser transformado pela graça de Jesus, se arrependa e creia no evangelho. Né? São mais do tipo: você consegue, você é a menina dos olhos de Deus, e por aí vai. Esse tipo de estratégias para o crescimento dessas igrejas que são plantadas. Diante disso, a minha pergunta é: até que ponto é correto a utilização de métodos e estratégias para a evangelização, além da proclamação do evangelho genuíno? Quando a gente vai para... Eu sempre me lembro, quando falo sobre isso, sobre estratégias e métodos, eu sempre me lembro de uma aula que eu tive com o pastor de missiologia, onde estávamos falando sobre plantação de igrejas, e ele usa o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, e ele traz até uma parada ali da aula dele, que ele fala dos 3 P's da plantação de igreja. O texto diz o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós outros tão somente em palavras, mas em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E aí então surge a igreja. Então, qual é até que ponto é correto utilizar estratégias de marketing ou tipo de estratégias de, por exemplo, ação social e tal, para a plantação de novas igrejas? Muito interessante. Eu gosto muito do que o David Hasgrave, ele fala no livro Plantar Igrejas Transculturais. Capítulo 2 daquele livro, ele vai discutir sobre Paulo e os métodos, né? Então, uma das questões é se Paulo tinha ou não um método de plantação. E aí a proposta dele é que Paulo tinha um método que ele qualifica como ciclo paulino. E ele, então, encontra um padrão na atuação de Paulo que poderia, assim, ele é cuidadoso para não ser anacrônico na classificação, mas dizer que Paulo tinha um método. Então, assim, com isso, eu entendo que não há uma demonização do método. Agora, o que é necessário saber é se o método ele é bíblico ou antibíblico. E aqui o que a gente encontra nesses modelos são métodos que não partem da escritura. São métodos que, e aí como você colocou, parte das estratégias de marketing, parte são métodos que estão sempre centrados no homem. Acho que seria esse o núcleo, e todas essas questões que foram colocadas, que você colocou, pastor, elas orbitam em torno desse núcleo. Pregação de autoajuda, louvor que atende as pessoas, esse boom. Então, nesse sentido, por conta dessas questões não serem bíblicas, então elas acabam que ferindo os princípios da palavra de Deus, né? Se tornam antibíblicas, naturalmente. Agora, se por um lado nós conseguimos encontrar um padrão bíblico nesse sentido, por meio do qual o evangelho possa se prosperar, eu acho que a gente tem
pode fazer bem. Por exemplo, Paulo, ele, ao estabelecer a igreja, ele fazia contato, estabelecia relacionamentos, depois pregava o evangelho, confirmava os crentes, discipulava os crentes, congregava os crentes, treinava os crentes e enviava os crentes. Seria o resumo do que é o método do ciclo paulino, seria mais ou menos esse um padrão, né? Vou colocar aqui assim, método, mas eu acho que o pessoal, tanto a gente aqui como o pessoal já entendeu o que eu quero dizer por método. Então, o método, ele não pode partir de um pragmatismo. Nós não plantamos igrejas com coisas que dão certo. Nós plantamos igrejas com coisas que a palavra de Deus nos orienta. Porque no final das contas, o que importa dos dispenseiros não é que eles sejam encontrados como homens muito trazendo muitos frutos, né? O que importa deles é que eles sejam fiéis. Exato. Nesse sentido. Então, métodos como você usou, ação social, por exemplo, é muito difícil pensar sobre ação social no contexto de hoje. A gente tem muitos livros que eu pessoalmente gostaria de ler e refletir, mas assim, uma coisa que eu sou diametralmente oposto é ação social com vistas à evangelização. Nesse sentido de que eu dou, mas eu dou porque você tem que vir à igreja. Então, vou entregar a cesta básica e venha para cá que aqui eu vou dar a cesta básica e você vai ficar recebendo a cesta, mas para receber a cesta tem que ouvir a pregação. Aqui há ali meio que um contrato social, né? Em que a pessoa, ela suporta ouvir a pregação não por interesse, não por desejo, mas com o benefício. Então, nesse sentido, é problemático. A gente tem uma análise uma monografia, uma pesquisa, não me lembro onde foi, mas de um tipo de movimento batista no interior da Paraíba, que veio e trouxe muito dinheiro, muitos recursos, tá? Acho que talvez ligado aos Batistas do Sul. Eu não vou saber precisar essa informação, mas eles davam muitas cestas básicas, pelo menos naquela região ali da Paraíba, que eles chamam lá de Cariri, salvo engano, no Cariri da Paraíba. Então, eles davam, e as igrejas lotaram, década de 50, 60 e 70. E aí, esses missionários que foram se aposentando, foram indo embora e foram deixando de dar os recursos, aí a igreja foi se esvaziando, entendeu? Mesmo que com pregação fiel, mesmo que mas por conta dessas estratégias mal elaboradas ou não pensadas biblicamente, isso pode acontecer. Então, assim, a gente tem a história para olhar, tanto a história antiga da igreja como a história contemporânea da igreja, e ali nós podemos ver muitos exemplos do que não fazer. Até uma das áreas também que eu tenho interesse é estudar a história da plantação de igreja. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu tenho muito... sinto ausência. O Justo Gonzalez tem na história da missiologia, ele menciona muito a história do movimento missionário, o título do livro, ele menciona alguma coisa em relação a isso, mas eu sonharia em ter, assim, uma história da plantação de igreja, para a gente poder perceber exatamente essas questões afetivas e essas questões que feriram, né, que foram antibíblicas nesse sentido. Mas, assim, a gente não pode ser pragmático, a gente não trabalha com o que dá certo, a gente trabalha com fidelidade bíblica. Sim. Nesse sentido. Perfeito. Eu acho que, dependendo do método ou da estratégia, você torna as pessoas que vêm chegando, que você quer alcançar, reféns do método, e não da palavra, né? Não do evangelho. Como tu disseste, as pessoas iam para a igreja porque recebiam os donativos dos pastores missionários. Quando foram embora, o donativo parou, e aí paramos de receber aquilo que nos chamava para a igreja. Então, vamos procurar uma outra que nos dê isso. Né? Então, quando as igrejas colocam músicas centradas no homem, pregação onde o pecado não é confrontado, então é muito mais confortável para as pessoas estarem ali, ouvirem músicas onde elas vão se emocionar, onde elas vão ter todo aquele sentimentalismo na hora da pregação. A pregação vai de alguma maneira afagar o seu coração egoísta e tal. E no momento em que muda isso, né, onde a música é mais centrada
nas escrituras, onde a pregação ela é mais combativa, as pessoas, não, peraí, tá errado aqui, vão para outra igreja, vão sair, e aí a gente pode trazer também a questão do fracasso de uma plantação de igreja onde começa errado. Como a gente sabe, o que começa errado, ela vai terminar errado. Sim. Então é importante saber que tipo de estratégia. E também a gente pode pensar na questão de contextualização, que estratégia, que método cabe aqui, pode caber aqui, mas não cabe lá. Então seria um sentar, uma reflexão da onde você está indo para poder organizar o seu modo de trabalho, o seu modus operandi de fazer aquele trabalho. O que talvez a gente poderia estabelecer aqui como fundamento é que o método sirva para a pregação e não o contrário. Certo, ótimo. Pregação fiel da escritura, então não o contrário. Se há uma subserviência da pregação ao método, então claramente a gente deve se opor, né? Certo. Até porque, como Paulo diz a 2 Timóteo 4, acho que 3, nos últimos dias os homens cercar-se-ão de falsos mestres que pregaram doutrinas segundo as suas próprias cobiças e se negaram a dar ouvido à verdade. Então, pregar biblicamente é contracultural nesse sentido. Exato. A gente precisa refletir, eu acho que um pouco melhor sobre isso. Sim. Talvez ter uma conversa, um bate-papo sobre estratégias e métodos de plantação de igreja. Poderíamos falar um pouco mais, de maneira mais bíblica sobre isso. Né? E responder a pergunta, a estratégia, o método ajuda no avanço do reino ou ele atrapalha o avanço do reino? O método e a estratégia glorifica a Deus na pregação do evangelho ou ele vai dificultar e vai colocar o homem como centro? Eu acho que seria uma reflexão importante para que a igreja e os missionários pudessem pensar. Fica aí a sugestão para o podcast do Tchê. O podcast do Tchê. Se você quiser esse assunto aí, dá o like e coloca nos comentários se você gostou da ideia. Pastor, nós estamos caminhando para o final. Temos mais aí 3 perguntinhas. Qual é a tua opinião sobre plantar igrejas para determinados segmentos da sociedade? Por exemplo, vamos plantar aqui uma igreja para os surfistas e skatistas, e até tem, né, a Bola de Neve aí recebe essas pessoas. Por exemplo, vamos plantar aqui a igreja dos tatuados, ou a igreja dos cabelos pintados, ou a igreja dos gordinhos, dos magrinhos, da igreja dos solteiros ou dos divorciados. O que tu acha desse tipo de plantação de igreja? Olha, não há nada mais antibíblico do que isso. A gente precisa lembrar, irmãos, de um dos aspectos do que é a missão para a glória de Cristo. Então, Isaías capítulo 49, versículo 6, ali é um cântico do servo, o segundo dos cânticos do servo de Isaías, que descreve esse personagem que é apresentado como uma figura redentora de Israel, nesse sentido, por meio do seu sacrifício. Mas no Isaías 49, 6, ele diz o seguinte, sim, diz ele, poucos é os seres do meu servo para restaurares a tribo de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A ideia, então, é que na construção de Isaías, o servo pensa que o seu ministério está relacionado a reunir e trazer Israel. E Yahvé, então, redireciona o pensamento e expande o pensamento, dizendo que ele foi dado como luz para todos os povos, para os confins da terra. A ideia é que, dado a dignidade do servo, a ideia é que, dada a grandeza de quem ele é, dado o seu ser, somente Israel não daria conta de adorá-lo à medida que ele merece, que ele é digno. Por isso, então, Deus o deu como luz para todos os povos. Essa é uma das razões pelas quais nós fazemos missão. Para que o servo, e a gente entende ser Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele receba a glória que merece. Então, parte dele receber a glória está em ele ser adorado em todas as tribos, povos, línguas e nações. Igrejas nichadas,
elas perdem de vista esse elemento multicultural do evangelho. Elas perdem essa possibilidade de, por meio da diversidade, promoverem glórias a Cristo. Elas perdem do ponto de vista prático, porque não tem interação, não tem amadurecimento, não tem outras percepções da realidade que possam complementar aquilo que lhes falta. Por exemplo, uma igreja só de jovens vai perder mulheres mais velhas que ensinem as mais novas a amarem seus maridos e a serem boas donas de casa. Igrejas mais de jovens não vão ter a sabedoria, o repertório dos mais velhos, entende? Que são coisas bíblicas nesse sentido. Então, as igrejas de nicho, elas solapam um princípio elementar do evangelho. Nós precisamos de pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações reunidas no mesmo lugar, adorando o mesmo Cordeiro por meio da mesma Bíblia. Ainda que isso seja mais demorado, seja mais complicado, você precise... É um processo maior e mais doloroso. Sim. É muito mais fácil eu plantar uma igreja para surfistas, você já tem uma comunidade pré-estabelecida, você não vai ter dificuldade de aceitação até mesmo. Então, assim, você não vai ter que ter suas preferências cedidas pela preferência dos outros. Sim. Você pode lhe fazer um pouquinho mais egoísta, entendeu? Então, por exemplo, jovens que gostam desses louvores mais, hoje em dia, a moda do folk, né? Do projeto Sola, e alguns irmãos gostam mais do cantor cristão, aquele hino mais clássico. Então, olha a riqueza, a possibilidade do confronto de gerações, de percepções diferentes da realidade, trazerem maiores percepções. E no final não é nem isso. O ponto central que eu quero colocar aqui é a glória de Cristo. Sim. Precisamos ter pessoas diferentes para que Cristo seja glorificado. Deus escolheu ser glorificado por meio dessa diversidade. Sim. Aí, entendeu? Então, lá em Apocalipse a gente vê isso aqui em Isaías, a gente vê o mandamento de Mateus convidando as igrejas aí para todas as nações, a gente vê o concílio de Jerusalém resolvendo um problema de junção entre judeus e gentios. Romanos, de uma medida ou de outra, fala sobre isso. Então, se fosse assim, em Jerusalém, o conselho seria, o seguinte, judeu congrega com judeu, gentil congrega com gentil. Em Atos 15 lá. Mas não. É dado aos gentios uma ordem e aos judeus outras, e ambos precisam conviver juntos, porque esse é o plano de Deus. Sim. Então, igrejas com essa iniciativa, elas estão solapando um princípio claro da Escritura, certo? Tu fez me lembrar agora, eu acho que é em Efésios capítulo 4, ou Gálatas 4, aonde Paulo estabelece de que é na diversidade que a multiforme graça do Senhor ela é mostrada. Agora eu não lembro. Acho que é Efésios 2. Efésios 2, não, é? Sim. Eu acho que é em Efésios. Agora eu não sei se é 4 ou 5, ou 4 ou 2. Mas de fato Deus ele estabelece essa forma de se revelar ou revelar Efésios 3:10. 3? É para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Efésios 3:10. Então, dessa forma, eu acho que, sem separar os nichos, se assim a gente pode dizer, é algo mais centrado nas Escrituras e, perfeito, de fato, algo mais acertado no quesito de seguir o que Deus está querendo. Por exemplo, como tu disseste, pode ser mais fácil alcançar aqui aqueles que são mais pobres, ou alcançar... E aqui eu quero expressar algo que eu sempre penso, né? Nunca externei para ninguém, mas por que será, e aqui eu deixo a pergunta não para você responder, se você quiser responder, fica à vontade, mas para pensarmos e refletirmos, por que as pessoas ou as igrejas, elas sempre pensam no local mais carente de começar uma igreja? Por que nunca num local talvez mais abastado, num bairro mais chique, ou num bairro... É claro que depende muito dos recursos da igreja e tal, mas por que não pensar em algo mais geral? Não, vamos para aquele bairro porque aquele bairro é mais carente, mais humilde, porque as pessoas são talvez mais receptivas, ou mais
mais acessíveis ao evangelho, né? Eu nunca ouço, não, vamos para aquilo lá, porque... Mas também eu posso pensar que pode haver algum tipo de preconceito das pessoas. Não, por que vão para aquele bairro mais chique e tal? Vocês querem ser igreja de ricos, igreja de... Entendeu? Mas eu acho também que deveríamos refletir um pouco mais sobre essa questão de escolhermos apenas locais mais humildes, que nós compreendemos, achamos que é mais acessível do que um local que talvez seja onde pessoas são mais intelectualmente de nível avançado, tem mais dinheiro. Enfim, deveríamos pensar um pouco sobre essa questão também. Não sei se tu queres colocar alguma coisa sobre. Eu queria colocar sobre os desafios dos povos menos evangelizados do Brasil. E dentre eles estão os mais pobres dos pobres e os mais ricos dos ricos. Então, tem ciganos, quilombolas, sertanejos, ribeirinhos, surdos, e os mais pobres dos pobres e os mais ricos dos ricos, né? Uma vez alguém estava contando isso no seminário, o seminarista Gaiato dizia assim, pronto, encontrei meu chamado, né? O mais rico dos ricos. Então, assim... Mas até o humor que emana desse caos, ele é um humor que traz assim a ideia de que seria, como você colocou, que seria mais uma vida mais fácil até, né? Por exemplo, a mesma coisa dos missionários na Europa. Quer ser missionário na França? Tá bom, vai pregar lá em Paris, quer ser missionário. Eu digo para você, sem sombra de dúvida, que uma pessoa vai encontrar mais dificuldades exercendo o ministério França e Itália do que em algum determinado país da África. Do continente africano, entendeu? Então, assim, a gente tem essa situação, e você colocou muito bem, a gente precisa de força missionária, é uma questão que realmente precisamos saber, se é por conta desse endeusamento da pobreza missionária, que missionário tem que ser pobre, tem que passar por provações, e nesse sentido não poderíamos ter. Eu realmente sinto muita falta. Na igreja local a gente esboçou um projeto de plantar igrejas em bairros nobres aqui em Fortaleza, porque sentimos a necessidade disso, mas acabou que o projeto nem foi tão para frente. A gente fez 2 reuniões do conselho, mencionamos isso, mas acabamos iniciando aqui no Genibaú. Então, assim, de fato, pensando, tentando teorizar um pouquinho, agora mesmo, assim, sobre a nossa experiência lá, recursos é uma coisa que é difícil, né? A facilidade de acesso são realmente difíceis, mas, como foi colocado, os mais ricos dos ricos precisam do evangelho. Não é porque eles não têm fome que eles não têm fome física, que eles não têm fome espiritual. Entendeu? Então, assim, nesse sentido, a gente precisa realmente pensar sobre isso, sobre como poderíamos alcançar. Fica o desafio aí para o pessoal que está nos assistindo a pensar sobre isso, tentar olhar textos bíblicos que falam sobre isso, pelo menos Tiago, capítulo 2 lá, que fala sobre essa relação, não é? Então, mas aí Tiago lá fala mais da relação de como eles devem coabitar, viver junto na mesma igreja, né? Então, assim, pelo menos um princípio que eles devem frequentar igrejas que tenham só. E veja, o potencial quando um rico se converte, ele se converte plenamente, o potencial que ele tem de investir na obra, de usar os seus recursos para a glória de Deus. Certamente ele foi um rico empresário que tem habilidade de gestão, ele pode contribuir com seminários, com igrejas, com agências missionárias. Então, assim, e sobretudo, ser livrado da ira vindoura. Exato. Que é o principal, né? Que é o principal. A pregação não é para tentar recrutar pessoas que tenham dinheiro para financiar. Esse não é o foco. O foco é ganhá-lo para Jesus e pronto. Jesus vai fazer o restante depois. Jesus que vai incliná-lo a investir na obra, a fazer com que o reino avance através do que ele pode fazer. Né? Pastor Mateus, tem um outro lado da moeda sobre esses nichos que a gente pode pensar também na questão de denominações. Por exemplo, a igreja tal quer fundar uma igreja em tal parte, mas não porque há a necessidade de ter Jesus Cristo ali, mas porque na mente deles há a necessidade de ter a sua igreja ali. Vamos fundar a nossa denominação lá, vamos fundar a nossa denominação acolá. O que o senhor diria também dessa
acho que da mesma forma como os nichos antibíblicos, obviamente, mas qual seria um meio que a gente pudesse conscientizar, né, essas pessoas de que não é a denominação, o reino é maior do que a minha igreja? O que a gente poderia fazer? Esse é um problema. Por exemplo, eu recentemente tenho estado muito ligado às atividades denominacionais, né? Então, assim, quando a gente vai escolher campo, denominação, sempre acaba que a gente falando, né? Pessoalmente me policio muito, mas eu certamente devo ter falado. Ainda não tem igreja da minha denominação naquela. Gente, isso é uma coisa seríssima. Porque, assim, a visão de reino, e aqui eu acho que seminários interdenominacionais, é claro que dentro daquele critério de interdenominacionais bíblicos, né? Igrejas saudáveis. Você pode abrir interdenominacional e juntar movimentos neopentecostais que solapam o evangelho, que distorcem as escrituras. Nesse sentido, não seria tão saudável. Mas igrejas que, a despeito de algumas preferências denominacionais, elas mantêm-se unidas naquilo que é central, elas devem ser parceiras na evangelização dos povos. Então, isso porque a gente precisa entender que a denominação é recente do ponto de vista histórico. Então, a gente pode conectar aí as mais antigas com 500 anos. Se a gente quiser conectar a igreja luterana, como se concebe hoje no Brasil, com o movimento de Lutero, a gente tem isso. Mas mais que isso, pessoalmente, então, assim, são questões que começaram recentemente do ponto de vista histórico, e antes disso o reino de Deus e as pessoas, o evangelho já estavam sendo difundidos, igrejas já estavam sendo plantadas. A gente precisa ter uma consciência histórica do que Deus fez na história, acho que é um ponto, pelo menos, que me ajudou, e ter contatos até com pessoas de outras denominações, para que se possa desenvolver amizades entre pastores, entendeu? Relacionamentos, talvez, entre igrejas, intercâmbios entre igrejas. Sei que isso é um pouco desconfortável, pessoalmente, para mim, como pastor, se o irmão da minha igreja vai visitar uma outra igreja e eles têm uma prática diferente da nossa, o irmão vai voltar. Por que a gente não faz assim aqui na nossa? E, assim, pessoalmente, para mim, é uma situação que eu vou precisar explicar, vou ter que gastar um pouco de tempo, mas eu acho que os ganhos podem ser maior do que os benefícios. Repito, se igrejas saudáveis, se igrejas que são fiéis ao evangelho, nesse sentido, a despeito de preferências denominacionais. O Franklin Ferreira tem aquele livro dele, O Credo dos Apóstolos, e ele estabelece uma torre, né? Uma pirâmide, e ele coloca 3 níveis dessa pirâmide. O primeiro é o nível da base, depois é o nível da denominação, e depois é o nível é o nível a base, o que é fé cristã, que é ser cristão, aí ele usa o credo apostólico para provar isso. Depois ele usa a base, que é dentro as tradições, dentro da fé cristã, entre protestantismo, catolicismo e outras. E em cima ele coloca as denominações. Então, as que batizam crianças, as que não batizam, as que creem nos dons, as que não creem, as que usam bateria, as que não usam. Então, ele vai colocando, não me lembro exatamente, esses são exemplos que eu estou trazendo, não são exemplos do livro, mas são pontos interessantes. Então, ele fala, se a gente está unido na base, no ponto, e tem algumas preferências que não são coisas essenciais, por que então nós não podemos unir esses irmãos para pregar o evangelho? Então, eu pessoalmente já trabalhei na plantação de igreja presbiteriana, já trabalhei na plantação de igreja batista da conversão, já trabalhei fortalecendo em revitalização igrejas bíblicas, do movimento batista bíblico. Nesse sentido, então, assim, não sinto que isso feriu minhas convicções, pelo contrário, ao encontrar o diferente, eu tive as minhas convicções fortalecidas, que eu acho que é muito medo do pastor, dos pastores mandar os jovens ou se envolver nisso, e a igreja acabar encontrando a doutrina mais pura do que a doutrina do cantor cristão, por exemplo, coisa desse sentido. Então, assim, pessoalmente, as minhas convicções doutrinárias, denominacionais, foram até fortalecidas. E outras, pela Bíblia, pela Escritura Sagrada, foram, rapaz, isso aqui não é a melhor interpretação do texto. Então, nesse sentido, eu acho que falta
essa centralidade da escritura no nosso pensamento, né, para poder voltarmos, então, a esses trabalhos de parceria. Mas eu acho que a gente é muito abençoado por isso. Por exemplo, lá no CIBIM, a gente, na nossa formação, a gente teve pessoas de várias denominações, não é? E isso foi muito bom. A gente, por exemplo, na minha sala tinha presbiterianos, tinha batistas regulares, batistas bíblicos, tinha irmãos... na minha sala teve assembleiano. Então, assim, teve muitas pessoas que contribuíram para o debate, para a formação, e nesse sentido, para o amadurecimento. Então, eu acho que se nós consideramos igrejas que pregam o evangelho genuíno, mesmo que não preguem as nossas preferências denominacionais, nós podemos ser parceiros no avanço do evangelho, no estabelecimento de novas igrejas. Então, essas experiências com denominações diferentes da minha, tradições diferentes da minha, ao invés de solaparem, né, as minhas convicções e colocarem em xeque, pastor, elas fizeram foi fortalecer. Sim. E aquelas que foram mudadas, foram transformadas, elas foram mudadas não por conta necessariamente do meu envolvimento, mas por conta da análise do texto. Entendeu? Então, assim, eu acho que se os pastores que estamos escutando aí se sentirem encorajados a participarem de outros movimentos, é claro, desde que sejam movimentos de igrejas saudáveis, bíblicas que mantenham ali apoio da mulher, que seja alguma diferença que são coisas negociáveis nesse sentido, né? Então, eu realmente acho que tem ganhos nesse sentido, e a gente percebe, de fato, a multiforme graça de Deus, entende que a nossa denominação, ela não é a representação, né, da igreja do Senhor Jesus, da igreja de Cristo, para usar aí, para fazer analogia com a minha própria denominação, mas nesse sentido a gente vai ter muita coisa boa a ganhar. Pessoalmente, fui muito abençoado. O Eclésia, pessoalmente, é um movimento internacional. O curso de plantio de igreja que eu fiz foi internacional. Já fiz alguns outros cursos internacionais. E hoje eu sou alguém que estou extremamente ligado às atividades da minha denominação. Isso não me distanciou nesse sentido. Então, assim, eu acho que há um amadurecimento e há principalmente a necessidade de entender que o evangelho, a necessidade de plantar igrejas, o cumprimento da grande comissão é muito maior do que a nossa placa denominacional. Exato. Certo? É como eu aprendi. Eu aprendi duas coisas com o meu professor de missões. Uma é que o reino é maior do que a minha igreja. Sim. Então, não interessa se a igreja A é da denominação X e a igreja B denominação Y. Se ambas têm um ensino bíblico pautado nas escrituras, vamos para frente, vamos junto, vamos ajudar, vamos cooperar no avanço do reino. E segundo, tem coisas que que são para brigar e tem outras que não. Então, se você consegue, de alguma maneira, caminhar até certo ponto com outra igreja, com outra denominação, sem que haja divergências com doutrinas essenciais, ou, por exemplo, a única coisa que interfere a comunhão é uma bateria, é um carrum, é um piano, não deixe com que essas coisas secundárias sejam obstáculo para que vocês trabalhem juntas para o avanço do reino. Sim. Agora, se é uma doutrina básica, essencial da nossa crença, por exemplo, a soterologia é diferente, você não tem como caminhar junto se a tua soterologia for diferente. Então, se são coisas, tradições ou objetos de música que interferem, não deixe com que isso seja obstáculo. Agora, se é algo essencial nas doutrinas, aí sim, de fato, você não pode estabelecer associação com igrejas que pensam diferente do que a Bíblia diz. Sim, pastor Leandro, essa reflexão foi uma reflexão que ocupou minha mente há pelo menos uns 15 dias atrás. Eu tive a necessidade de ler um livro e eu queria recomendar esse livro. Eu li ele em inglês, mas eu já sei que tem em português pela Vida Nova. Eu só não sei qual é o título dele em português, mas em inglês é Find the Right Hills to Die On, The Case for Theological Triage. Encontrando a montanha certa para morrer, o caso para triagem teológica. Então, ele apresenta categorias para que a gente possa construir e desenvolver triagens teológicas.
Então, eu acho que se você colocar aí, o pessoal que está aí, procurar lançamento da Vida Nova 2022, tal, não sei quando é que o pessoal vai assistir, então tem esse livro aí, deve ser Encontrando a Monstranha Certa para Morrer, ou Legal. alguma coisa de triagem teológica. É muito bom, assim, principalmente porque como eu falei para você, uma das questões do Eclésia é essa interdenominacionalidade, então eu quis ter categorias para pensar como essa relação interdenominacional pode se manter saudável. A gente não quer ser a porta larga, que aceita todo mundo, mas também a gente não quer ser aquelas pessoas que aceitam só quem pensa estritamente igual a gente em todos os pontos, até quem penteia o cabelo pro mesmo lado. Então, assim, e aí eu quis ter categorias para pensar como fazer uma triagem teológica, e esse livro, ele me ajudou bastante. Então, ele apresenta lá 4 categorias de doutrinas. Ele não diz quais são as doutrinas, ele dá as categorias para que você mesmo desenvolva as suas próprias convicções, e é muito legal. Então, fica aí a recomendação. Fica aí a recomendação. Se eu achar, vai estar na descrição do vídeo, você pode ir lá depois. Assim como o canal do pastor vai estar aqui na descrição. O link da compra do livro dele também vai estar aqui na descrição aqui do vídeo. Então você pode acessar os links e acompanhar o pastor Mateus nas redes sociais. Pastor, caminhando para o final, eu quero voltar à questão do sincretismo. A gente sabe que o Brasil, historicamente, ele é sincretista. Várias religiões, várias práticas, vários tipos de crença, cosmovisões, tudo embaralhado, tudo misturado, e infelizmente a maioria das pessoas que fazem esse tipo de mistura se consideram crentes, se consideram crentes cristãos. Eu vou na igreja católica, vou nas missas aos domingos de manhã, me acordo cedinho, eu vou para lá, eu comungo com a igreja católica, no domingo à noite está na igreja evangélica, colocando a mão para colocar um olhinho, ou indo lá para frente para receber a bênção do pastor. Mais na frente, na semana, está um centro de espírito, e aí você chega para falar com essa pessoa sobre o evangelho, sobre Jesus, sobre salvação, e a pessoa, não, eu sou crente, eu acho que é dessa forma. E em todas essas práticas, a gente vê que elas são como uma busca uma busca incansável, se eu posso dizer assim, por conseguir o favor diante de Deus, por estar de alguma forma segura religiosamente, querendo um favor de Deus, buscando estar perto do Senhor de várias formas. E a gente sabe que só existe uma forma de estar com Deus, e é Jesus Cristo. Ele mesmo diz lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu até agora eu nunca li um livro ou alguma palestra, ou ouvi alguma palestra ou alguém falando sobre estratégias de combater o sincretismo. Na sua experiência, nos seus estudos, tu tens encontrado, tu tens achado algumas estratégias, algum método para combater de alguma maneira ou barrar um pouco mais o sincretismo? Bem, a gente tem alguns caminhos aí. Primeiro é estabelecer aonde é que a gente vai encontrar o sincretismo. Se é dentro da membresia da igreja, no qual o indivíduo está fazendo o ministério, ou se seria no público-alvo qual ele procura evangelizar ou plantar a igreja. Então, pensando no primeiro público, a gente precisaria trabalhar um conhecimento primeiro, claro. O plantador precisaria ter primeiro um conhecimento claro da cultura dele, tá certo? Da cultura dele. Depois um conhecimento claro das manifestações culturais que estão promovendo o sincretismo, e um conhecimento claro da Bíblia. E a partir disso, então, ele pegar a Bíblia e analisar tanto a dele como a do outro para poder pregar, que seria basicamente uma pregação contextualizada,
usando as categorias que a gente já utilizou anteriormente. E ele expôs o evangelho em elementos centrais para os fatores que estão gerando esse tipo de sincretismo. Por exemplo, se é uma cultura relacionada a poder e honra, então ele precisa alcançar. Se é uma cultura mais animista, ele precisa alcançar aquilo. Mais pautado na experiência, ele precisa alcançar aquilo, porque o evangelho, ele em sua simplicidade, mas também complexidade, ele consegue atender e dar conta dessas manifestações culturais, certo? Então, não seria necessariamente expor aqueles pontos lineares, né? Mas seria tentar procurar uma forma bíblica de apresentar com fidelidade a notícia de que Deus, em Cristo e sua morte e ressurreição, está resolvendo o problema do pecado, de forma que ataque aquela cultura. Então, mas para isso ele precisa ser muito conhecedor da dele, para que ele não confunda a dele com a Bíblia, muito conhecedor e um bom conhecedor da Bíblia, e conhecedor também do público-alvo. Então seria esse. Do ponto de vista de um pastor que está edificando uma igreja sincrética, tá? E assim, voltando para o primeiro, que eu me lembrei aqui de um ponto, é que dificilmente ele vai encontrar um método, dependendo do grupo que ele vai trabalhar. Se for um sincretismo muçulmano, ele consegue encontrar algum livro. Se for uma espécie de pluralidade religiosa, tem um livro, A Supremacia de Cristo, do Agite Fernando, um livro muito bom. Ele evangeliza lá naquela parte da Índia e aquela parte asiática ali, onde a pluralidade de deuses é muito comum, e ele então prega Jesus e todo mundo recebe. Só que aí ele vai enfatizar o elemento do evangelho da suficiência de Cristo. Então, naquela cultura, ele encontrou a suficiência como elemento que vai se sobressair mais do que a aceitação. Sim. Entendeu? Então, num contexto mais pós-moderno, a aceitação já sai mais do que a suficiência, porque uma está pressuposta na outra. Então, isso são algumas categorias que eu posso caminhar, mas, de fato, o desenvolver de um método, né, nesse sentido, precisa ser à medida que a pessoa tem contato e faz a exegese cultural dela. Agora, do ponto de vista de uma igreja sincrética, é a dieta do evangelho, né? A exposição bíblica, e pregar todo o conselho de Deus, apresentar a escritura em seus próprios termos, né? E ter uma dieta sólida de Bíblia. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. De modo específico, tentando analisar e tentando ver questões bíblicas ou textos bíblicos que, sem você forçar, né, que é uma coisa que nós pastores temos assim, uma forte inclinação para fazer isso, temos que guardar o coração disso, sem você forçar, as aplicações que surgem do texto possam atingir aquela parte da vida. Geralmente a gente tem assim, algum receio de pregar sobre as necessidades da igreja, porque os pastores têm medo de fazer sermão carapuça. Então, por exemplo, uma vez eu disse lá na igreja, irmãos, este sermão não é nenhuma indireta para ninguém, é uma direta mesmo para você. Eu só não vou estar falando porque está sendo transmitido culto, e eu acho que não vai ficar legal, mas é para você mesmo que eu estou falando, tá bom? Então, eu brinquei, gerei essa questão para tirar um pouquinho da atenção, mas de fato acho que é uma conversa franca, entender que o pastor faz um bem espiritual, não quando ele prega para a congregação, ou quando ele prega à congregação, mas quando ele prega para a congregação. Entendeu? Ele não está dando um discurso para ser ouvido, ele está pregando a palavra de Deus nesse sentido, e ela, então, ela é poderosa para discernir ou para trazer à tona o segredo do coração e, nesse sentido, transformar. E aí precisa ter uma boa confiança no poder da escritura e da pregação expositiva. E, de certa forma, a pregação expositiva, se ela for feita corretamente, evita esse tipo talvez de preconceito, né? O pastor pregou para mim, não, negativo aqui, ó. Tu tá desde o início, tô pregando aqui continuamente, então de alguma maneira ia chegar aqui. Então não ter fresqueia, como diz o gaúcho, fica sentado, que eu vou continuar pregando aqui. E de fato é para ti, como tu disseste, né? É para ti, tá aqui, eu tô pregando para ti, você faz parte da igreja, é para ti mesmo. Então pegue para você, receba, como diz o outro. No sertão, eu me lembro de uma vez que, coincidentemente, eu ia pregar sobre divórcio. E encarar lá o texto lá de Mateus 18 e tudo.
E eu preguei na quarta-feira, no culto da semana, e na quinta-feira pela manhã eu comecei a me preparar para pregar em Mateus 18. 18, 19, não me lembro agora. E de tarde, na quinta-feira à tarde, uma irmã veio conversar comigo sobre isso, sobre divórcio. Eles estavam com problemas, brigaram e tal, e eu fui lá para fazer aconselhamento com eles. E eu fiquei numa saia justa. Eu mudei o sermão. Eu não preguei, porque como não era pregação expositiva, era pregação temática, eu não anunciava, eu simplesmente chegava. Então eu fiquei pensando que ia me colocar numa situação muito delicada. A igreja não estava sabendo como... Então, naquela época, aí desde esse dia eu decidi, eu só pregarei pregação expositiva sequenciada. Então, eu já tinha ouvido muitas palestras, a importância disso, mas até que eu me colocasse numa situação como essa, eu achei por bem, e até por conta do contexto que eu estava, eu costumo dizer que o sertanejo, pelo menos no contexto, era um pouquinho mais melindroso. Se tem alguém que é de viração de Exu que está assistindo isso aqui, não é necessariamente um ponto negativo, faz parte do pensamento de vocês, tá bom? É a minha visão a respeito de vocês. Como eu sei que o pessoal lá me acompanha na internet, então eu vou deixar essa nota de rodapé aqui, mas é um pouquinho mais lindoso do que outras pessoas. Então, várias vezes aconteceu coisas que seriam naturais de falar. Para você, pastor, eu falaria tranquilo, mas para algumas pessoas eu não poderia falar, porque isso geralmente machucava e tal. Então, por compaixão e por amor, tentar entender o contexto que eu estava inserido, eu tinha que fazer essas... Ótimo. Porque... querendo ou não, você ia expor, né? Assim, não estava nos seus planos fazer isso, mas de alguma maneira Deus providenciou. Sim, e depois disso, então, hoje em dia, já anuncio quase 6 meses, assim, o livro, as divisões e tal. Então, ajuda muito. E, pessoalmente, a igreja amadurece, tendo uma solidez doutrinária. Mas aí, pregações positivas, acho que vale um podcast com alguém que tem se dedicado nessa área para falar sobre as Eu tenho um episódio aqui, tá falando de pregações positivas. Se você quiser acessar, vai estar no card aqui em cima sobre pregações positivas. Pronto, olha aí. Você pode acompanhar lá. Foi um papo com o pastor Abimael, um dos professores do curso de especialização em pregações positivas do Prega a Palavra. Não sei se já ouviu falar. Já ouvi falar do curso, doido para fazer, mas não consegui. Pastor, para terminar o nosso tempo aqui, quais as suas últimas considerações sobre o assunto? Eu queria continuar aqui, né, mas o tempo já passou talvez do que esperávamos, mas é normal. Quando a gente pega um papo que a gente gosta, que a gente domina em certo ponto, você vai conversando, nem vê o tempo passar, né? Então, para não cansar os nossos ouvintes sobre pouco, qual as suas últimas considerações sobre o assunto? Seus conselhos para aqueles que estão pensando em serem pastores, missionários, em plantar igrejas? Eu acho que plantar igreja é uma boa forma de gastar a vida. Tá bom? Então, se você quer honrar o Senhor, quer fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, plantar igrejas é um bom caminho para que você desenvolva isso, você persiga esse alvo. Então, se quer levar a glória de Cristo, quer fazer com que o Cordeiro receba a glória que ele merece, você precisa participar, e isso é uma boa forma de gastar a vida. Então, aí pelos últimos 8 anos, essa tem sido uma das paixões da minha vida. Eu espero que continue sendo por muitos anos, até o Senhor me chamar. E eu não tenho me arrependido. Uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida foi uma igreja, um processo de nascimento de uma igreja, participar, estar lá dentro. Foi um dos processos que me trouxe mais amadurecimento ministerial, que me ajudou a sedimentar a minha teologia, embora ainda fosse muito incipiente, mas ajudou pelo menos as convicções básicas. Então, para mim, só fez bem, do ponto de vista de caráter, do ponto de vista de conhecimento e do ponto de vista de competência. A plantar a igreja me puxou para um outro estágio em todos esses 3 aspectos. Eu aconselho você, membro de igreja, a contribuir, a visitar. Então, você tem missões, projetos de curto prazo, você mesmo pode entrar em contato com algum plantador e oferecer os seus trabalhos durante as suas férias. Então, se você, à medida da sua fé, você dedica os dias que você pode. Então, você tem fé para dedicar os 30, dedica os 30. Se você tem fé para dedicar 15, 10, 20, não sei. Então, à medida da sua fé,
sirva nessa área, como você pode fazer. E para os jovens que querem, os irmãos que querem se envolver em plantação de igreja, porque hoje há muitos irmãos até mais maduros, o movimento de plantação de igreja entre pessoas aposentadas cresce absurdamente, em larga escala. Pessoalmente, conheço muitas pessoas que trabalharam, que se aposentaram e não queriam ficar nessas cidades e foram plantar igrejas. Eu acho muito bacana isso. Até a facilidade, porque não precisam mais levantar sustento. Sim. Né? Então, precisam só de pastoreio e de intercessão, que continua sendo um desafio. Mas eu gostaria de encorajar você que está pensando em plantar igrejas a se aproximar de um projeto de plantação, orar, buscar ler boa literatura sobre isso, conversar com o seu pastor, com a sua igreja, ajudar a sua igreja a ter a convicção da importância e coisas nesse sentido. Então, orar, os tradicionais, né? Orar, contribuir e participar são formas que você pode ajudar ou participar do que Deus está fazendo no mundo. Então, foi um grande privilégio para mim, foi muito encorajador essa conversa, muito boa. Passou muito rápido, né? Tanto como o pastor Leandro, são pessoas que gostam dessa área. Então, assim, eu espero que você tenha sido edificado. E para a gente saber disso, para nos encorajar também, se você comentar aí e se inscrever e compartilhar essa conversa, vai ajudar também a encontrar outros materiais nesse canal aqui, que eu pessoalmente, como eu falei no início, acompanho, assisto, sou edificado, sou abençoado. E é isso. Então, abraço, obrigado, pastor Leandro, também à disposição. Amém. Foi uma alegria muito grande ter esse tempo aqui. Pastor Mateus, obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer, foi assim, uma oportunidade dentro de todos os quadros do nosso podcast aqui, foi o papo em que eu mais fiquei à vontade, porque é um assunto que de fato foi ênfase na minha formação, é o que eu faço hoje junto com a minha família, é o que eu fiz estando no Ceará, trabalhando com plantação de igreja, trabalhando na formação de discipulado, no envio, participando de treinamentos e vindo para o Rio Grande do Sul com esse foco, com esse objetivo de ajudar na plantação de igrejas, de plantar igrejas na fronteira. Então, é um assunto que para mim não sai de moda, está sempre na minha mesa, sempre alguma leitura sobre esse assunto, e conversar sobre isso contigo também foi prazeroso demais. Queria eu ter mais tempo aqui, passar mais de 3 horas conversando sobre isso, porque é um assunto que nessa hora e meia, 2 horas que estamos aqui, não foi esgotado, porque tem muita coisa para que possamos falar sobre isso. Eu acabei esquecendo de falar sobre a importância da oração na plantação de igreja, mas se você quiser saber sobre oração, tem lá no livro do pastor Vasconcelos, acesse lá o link, vai estar aqui para acessar a compra do livro. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe, Deus continue lhe usando no avanço do reino onde tu estás, que pessoas sejam abençoadas, cresçam, amadureçam através do seu ministério. E vamos pensar em uma outra pauta para conversarmos aqui no nosso tempo de podcast aqui. Muito obrigado, um abraço para a sua família, e que a família e que a pequena de vocês, que ainda não tem nome, nasça com saúde, se desenvolva, que é bênção demais. Obrigado, Deus abençoe. Forte abraço. Amém, forte abraço. Obrigado, pessoal. Até mais.